Vamos conversar um pouquinho do porquê a criança não obedece? Você vai descobrir nesse vídeo que o seu filho tem muito a te ensinar. Eu não falo aqui enquanto profissional, aqui vai ser uma conversa de mãe para mãe, porque eu só atendo mulheres adultas, eu não trabalho com a parte infantil. Porém, eu tenho 2 filhas, então eu tenho o interesse de estudar um pouco da educação infantil para aplicar na educação das minhas filhas, e eu resolvi compartilhar com vocês, né? Até porque pacientes minhas têm filhos pequenos, eu sei que esse vídeo vai ser importante para elas, e uma das formas da gente mais gravar tudo aquilo que a gente aprende é compartilhando. Então eu quero que tudo isso aqui adentre em mim para que eu de fato use na educação delas. Então tem algumas coisas que eu estudei que eu já estava aplicando, outras não. E eu resolvi trazer uma partezinha dos meus últimos estudos aqui relacionados à parte infantil para compartilhar com vocês e eu espero de fato que ajude. E claro, ao longo dessa conversa eu também vou apontar para vocês algumas coisas onde você pode estar errando no seu comportamento, onde a criança está te exigindo uma maturidade maior. Vou apontar também alguns possíveis erros no seu casamento. E aí sim, quando eu estiver falando de maturidade de relacionamento, eu estou falando enquanto profissional, porque essa é a minha especialidade, essa é a área onde eu atuo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês 10 pontos onde pode estar acontecendo alguns erros que façam com que a criança não te obedeça, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, você julga a criança, você não tem paciência para escutar a história dela, ela começa a te contar alguma coisa e você já manda a sua conclusão, já a sua correção e você não ouve ela com a paciência necessária. Então imagina o cenário, a criança chegou da escola, ela brigou na escola e ela vem te contar esse fato. E na hora que ela começa a contar, você já olha para ela e fala o quê? Você fez o quê? Você brigou na escola, não pode fazer isso. E você nem deixa a criança contar tudo o que aconteceu, expressar seus sentimentos, pôr para fora. É nesses momentos de escuta que você mais conhece a sua criança, o perfil dela, o jeito dela de pensar. Então é necessário ouvir com paciência. Deixa a criança contar tudo. A educação não precisa de pressa. Educação se constrói dia após dia. Você não precisa ter essa ânsia para corrigir a criança. Eu sei que você está fazendo pelo bem, porque o seu desejo é que ela seja obediente, é que ela seja uma pessoa íntegra. Mas muitas vezes nessa sua ânsia de corrigir é onde você perde a paciência, é onde você não usa todos os recursos da educação e acaba punindo ela de uma maneira que não funciona muitas vezes para ela, tá? Então não precisa ter pressa. O que tem que ser o caminho aqui? Ouça essa criança com paciência, deixa ela falar tudo. Depois que ela falou, que ela expressou o sentimento dela, valide esse sentimento dela. Olhe para ela e fala, nossa, se você sentiu muita raiva nessa hora, né? Isso aqui conecta. Ela vai olhar e vai falar, nossa, minha mãe me entende, né? Então isso aqui gera uma conexão. Para pensar você, um momento que você se irritou, que você tá com muita raiva, algo te aconteceu assim que tirou você do sério, e daí chega alguém na hora que você tá com os nervos à flor da pele e fala para você que você tá errado. Você ouve essa pessoa com carinho, você tem vontade de bater nela, porque dá mais raiva ainda essa fala dela nesse momento. Então, assim, na hora que o sentimento tá, né, aflorado, que é o que acontece ali com a criança, não adianta você já querer, né, corrigir e falar que ela tá errada, porque isso daí ela vai ouvir com outros olhos. Ela vai falar, como assim tá errado se é isso que eu estou sentindo? Então, é necessário validar, é aqui que gera conexão, tá? Ouça a criança com paciência, conecte com os sentimentos dela, depois você corrige com sabedoria, sem pressa. Porque se você querer corrigir desde o início, você vai perder a paciência, você vai gritar, às vezes você vai querer até bater na criança, né? Por falta de paciência. Então, esses passos é importante. Inclusive, quero relatar aqui para vocês que logo quando eu comecei a atender, eu confesso que eu não estava a par dessa realidade na terapia, que tem alguns profissionais que trabalham somente com a escuta. São profissionais que, né, você paga eles somente para você poder desabafar e essa pessoa não te aponta nenhum caminho. Não é o meu caso, né? Toda paciente que chega até mim, eu de fato vou dar um direcionamento para ela, né? Vou ouvir a história dela, vou acolher, mas vou dar um direcionamento de falar para ela o que tá certo, o que tá errado, mostrar o caminho, mostrar novas possibilidades. Mas nem todo profissional trabalha dessa forma. Tem alguns que trabalham somente com a escuta. E chegou algumas pacientes para mim no início que relatavam isso, né? Que já tinham feito terapia por 3, por 5 anos, mas que nunca tinham recebido um direcionamento e que estava fazendo muita diferença na vida delas. E eu fiquei pensando nisso, eu achei até de fato triste uma pessoa precisar pagar para ser somente ouvida, né? Ela não tinha quem a escutasse. Ela não tinha um amigo, o esposo, a família, ninguém somente escutava ela precisava pagar um profissional. Isso é triste, é solitário, né? Eu acho maravilhoso fazer terapia quando é para você
mudar a direção da tua vida, né? Mudar aqueles erros que você está cometendo, enxergar novas possibilidades que sozinho você não está conseguindo enxergar, porque quando a gente está dentro do problema é difícil a gente enxergar as coisas de maneira amplificada, né? Então é bom uma pessoa externa, ainda mais que tenha conhecimento, que é o caso do profissional, para te dar esse direcionamento. Agora, só para escutar, eu achei triste. Então, não faça isso com os filhos de vocês, né? Faça com que eles entendam que eles têm com quem contar. Eles têm vocês, ele pode confiar em você. Ouça os filhos de vocês, para de interromper e de querer julgar já desde o início, porque se você não tem paciência para ouvir ele desde a infância, lá na adolescência você vai querer que o seu filho converse com você e ele não vai querer conversar, porque é o que acontece em muitos casos da adolescência. Filhos que se trancam no quarto, filhos que não conversam com os pais, mas é porque lá atrás ele queria conversar e não teve voz. Então, ouça os filhos de vocês, tá? O segundo ponto, pressa é inimiga da conexão. Então, não tenha pressa com os filhos de vocês a todo momento, ficar apressando eles o tempo todo. Entenda uma coisa, se você tem um filho, a sua rotina precisa mudar. Se antes, para você sair de casa, você levava 30 minutos para se arrumar, então agora você vai ter que começar isso bem mais cedo, para que o seu filho tenha tempo, né, de fazer as coisas, tenha tempo de se alimentar, tenha tempo de fazer as coisas sozinhas, consiga fazer as coisas com autonomia, porque muitas vezes a pessoa, né, o filho já tá ali, já consegue colocar a roupa sozinha, mas você não deixa, porque você tá com pressa, sempre com pressa, vamos, rápido, e a criança gosta de brincar, a criança gosta de fazer as coisas no tempo dela, então tente se organizar quando possível, eu sei que nem sempre é possível, para não ficar a todo momento apressando a criança. Gente, se coloca no lugar da criança. Que coisa chata ter o tempo todo alguém falando, vai, vamos, anda logo, né? Então, assim, isso estimula o quê? A ansiedade na criança. Então, tente olhar esse ponto. Pressa é inimiga da conexão. Tente se organizar melhor para não apressar a sua criança a todo momento. Em alguns pontos vai ser necessário, mas que isso não seja corriqueiro de todo momento, ficar apressando a criança. Terceiro ponto, que isso daqui é o praxe, de que quase todo pai e mãe tende a agir dessa forma. Mandar, exigir e impor. O tempo todo você dá ordem, aquele lado mais autoritário da educação. É necessário sim que a gente seja uma autoridade para a criança, mas a gente não precisa agir com autoritarismo o tempo todo, né? Algumas vezes vai ser necessário uma correção mais firme, mas isso não pode ser a todo momento. O idioma da criança é o lúdico, e aqui falta em muitas mães, inclusive era o que mais faltava em mim. Eu tenho uma dificuldade com a ludicidade. Qual que é o idioma da criança? Brincadeira, história e desafio. O lúdico, né? Esse é o universo da criança, o universo de contar histórias. E nem é só da criança, tá? Jesus ensinava de que forma? Os adultos. Ensinava por meio de parábolas, porque história funciona, história conecta. Quantas pessoas não gostam de escutar testemunho uma da outra, não gostam de ouvir podcast para ver a história de outras pessoas? Então, assim, testemunho conecta, história conecta, e esse é o que mais funciona com criança. De novo, história, brincadeira e desafio. Isso aqui é o que mais funciona com a criança. Então, você está sendo convidada a ser mais lúdica. E aqui é um convite de Deus para você mesmo. Por quê? A ludicidade vai te levar a ser uma pessoa mais leve, mais brincalhona, mais sorridente. Sabe como que é a maioria das mães o tempo todo? Cara fechado assim, ó. Séria e o tempo todo dando ordem. Faz isso, faz aquilo, não mexe aí, desce daqui, não pega, só... É o tempo todo dando ordem, o tempo todo de cara fechada, né? Marcado. Então, a ludicidade é um convite de Deus para ser mais leve e automaticamente ser o quê? Mais feminina. Um dos maiores atributos da feminilidade é a leveza, e que muitas mulheres perderam isso. Então, quando Deus te concedeu essa criança ou essas crianças, o convite dele para você é: seja menos chata, seja mais leve, seja mais sorridente, seja mais brincalhona, porque isso vai funcionar muito melhor com a sua criança. Então, invista muito mais em histórias, invista muito mais em desafios, em música, em brincadeira, porque isso vai funcionar muito melhor com a sua criança do que ficar o tempo todo mandando, exigindo, cobrando. Deixa para fazer essa imposição quando for de fato algo grave. Aí a criança vai te ouvir, tá? Quando você fica o tempo todo dando ordem e a criança vai se enchendo daquilo e ela passa a não te escutar mais, e daí a sua autoridade não funciona. Agora, quando você é mais leve, na hora que você precisa ser firme ali, a criança te ouve, tá? Quarto ponto,
Achar graça quando a criança é mal educada. Gente, isso daqui acontece muito em casamentos que estão com certo atrito, tá? A criança vai lá e, por exemplo, olha pro pai e fala de uma forma bem brava assim: pai, para de mexer nesse celular e vem aqui brincar comigo. Aí a mãe, que não gosta que o marido fique lá mexendo no celular, nessa hora ela dá uma risada e fala: bem feito, olha aí o seu filho te educando. A criança foi o quê? Ainda que ela falou uma verdade, que às vezes o pai de fato estava muito tempo no celular, ela foi mal educada, falou de uma forma grosseira e tudo mais, mas a mãe achou graça, porque a criança falou aquilo que ela tinha vontade de falar e não conseguia falar, ou não sabia como falar, ou já tinha falado e o marido não tinha escutado. Nessa hora a criança percebe que ser mal educada dá ibope, que ser mal educada é engraçado, chama atenção, ela tem sorrisos nesse momento e ela começa a usar mais isso, e ela começa a ficar mais mal educada. Então preste muita atenção, tá? Eu sei que quando você começa a sorrir por dentro, quando a sua criança fala aquilo que você não teve coragem de falar, é um sinal que tem problemas no seu casamento que precisa ser resolvido, né? Você e o seu marido precisam estar alinhados na educação dessa criança, porque se ela perceber que vocês estão um contra o outro, né? Que vocês não estão em comum acordo para direcionar ela começa a usar isso contra vocês. Não porque ela é má, mas porque ela percebe que isso funciona, que ela tem a atenção que ela quer. Então, ela começa a fazer joguinho entre vocês, né? Então, aqui precisa de maturidade, aqui precisa ser olhado primeiramente para o casamento. Isso aqui é ordem de vida, né? Primeiramente, a base da nossa família tem que ser Deus. Quando Deus está no centro, as coisas se alinham. Depois, o casamento estando bem alinhado, os filhos vão ser educados e fortalecidos. Agora, quando tem desestruturas ali no casamento, vai automaticamente recair sobre os filhos, porque os filhos são fruto, né? Se a árvore está danificada, se a árvore está com algum problema, os frutos não vão ter tanta qualidade assim. Então tem que respeitar a ordem, né? Olha aí para o seu casamento com um pouco mais de carinho, corrija os erros que precisam ser corrigidos no casamento, para que vocês sigam alinhados na educação dos filhos. Quinto ponto, não conhecer perfis e ferramentas. Então, assim, quando você não conhece o perfil da tua criança, quando você não entende de temperamento, quando você não sabe quais são as fases que ela vai passar, a educação, ela exige um mínimo de estudo. Ela exige, né, se você tá aqui nesse vídeo, você já tá estudando um pouquinho, mas tem muito mais para conhecer. Então, se você não conhece o mínimo sobre o seu filho, você vai fazer um manejo errado. Então, o que é isso? Você vai educar ele de uma forma que não vai funcionar para ele. Você vai deixar ali lacunas. Então, quando a criança não se sente compreendida, ela começa a desobedecer, porque ela não sabe nomear as coisas. A criança não vai saber te falar: mãe, eu quero um abraço e você não está me abraçando. Mãe, eu não gosto que você grita comigo e você está gritando. A criança não vai saber falar isso, mas ela vai reagir de forma inadequada. Então, se a sua criança está reagindo ali de forma inadequada, de alguma forma ela não está sendo compreendida, porque você, que é adulta, que precisa direcionar, não está entendendo, não está compreendendo. Não é tão simples a educação, por isso que é necessário que a gente estude. Hoje nós estamos na era do conhecimento, então tem muita ferramenta, tem livro, tem material aqui na internet, para que você conheça mais do perfil da tua criança. Sobre temperamentos, tem algumas coisas aqui. Tem vídeo aqui no YouTube que te ensina como achar o temperamento aqui no meu canal. Não é específico para criança, mas é o mesmo método. Dentro do curso Resgate também tem um módulo sobre temperamento. De novo, não falo especificamente sobre criança, mas vai te trazer muita luz de entender um pouco mais o perfil da sua criança, o perfil do seu marido, o seu perfil, que vai te ajudar a alinhar melhor as coisas aí na família. E é importantíssimo conhecer ferramentas, entender de técnicas do que você pode usar com a sua criança para que a conduta no dia a dia seja um pouco mais leve, um pouco mais tranquila e não seja um pé de guerra como costuma ser quando as crianças não obedecem. Sexto ponto, não confiar na capacidade, na competência da criança. Não dar autonomia para a criança, não explicar as coisas para ela, tratar ela meio como se ela fosse bobinha demais. Então, por exemplo, a criança tem que tomar uma injeção, em vez de você explicar o que vai acontecer para ela, você conta uma mentira e leva a criança lá sem saber nada, né? Ou a criança já tá pronta para fazer algumas coisas, para tomar banho sozinha, para se trocar sozinha, para comer sozinha, mas você insiste em continuar ali, você fazendo esses papéis, talvez porque você ainda não confia nessa capacidade da criança, ou talvez porque você acha que assim faz mais rápido, faz menos sujeira e você não deixa a criança se desenvolver. É necessário dar autonomia. E é claro, nesse processo, a criança em alguns pontos vai se sujar, a criança em alguns pontos vai
demorar mais do que o normal, né? Até a criança fechar o botãozinho da camisa dela, vai demorar muito. Mas é necessário que ela aprenda e que ela faça isso. Até ela conseguir amarrar o sapato, fechar o sapato dela, amarrar o sapato dela, vai demorar muito mais do que você, mas ela precisa aprender, ela precisa dessa autonomia. A criança que não tem autonomia começa a corresponder de uma forma muito inadequada, porque ela vai ficando irritada. De novo, ela não sabe nomear, ela não sabe falar que, olha, mãe, agora eu tenho capacidade para fazer tal coisa, você precisa deixar. É você que tem que perceber e dar o estímulo para ela, deixar com que ela faça, né? Muitas vezes elas dão até sinais, né? Então elas começam, por exemplo, a subir em todas as coisas. Ou ela tá dando sinal de que ela quer escalar. Ela começa a pegar água e colocar em outros recipientes. Então ela começa a te dar sinal de que ela quer fazer transferência. Ela quer colocar a água da jarra no copo sozinha. Então coloca lá uma forma, coloca 2 copos e deixa ela fazer essa transferência. Vai pensando em como é que você pode deixar a criança fazer as coisas que às vezes vão fazer menos bagunça, né? Mas tem que dar autonomia, é necessário. Isso faz parte do desenvolvimento e isso acalma a criança, tá? Então, assim, a criança começou a mexer muito no banheiro, por exemplo, quer ver as coisas, quer pegar as coisas. Se você vai lá e tranca essa porta para que ela não mexa, você aguça a curiosidade dela. Ela fala, o que tem aí que a minha mãe não quer deixar eu mexer? E daí, aí que ela vai querer mais e mais. E às vezes, se você for lá, deixar ela mexer, mostrar pra ela, pôr um banquinho onde ela possa subir, alcançar a torneira, onde ela consiga ver tudo que tá ali, deixar ela pegar, explicar o que é cada coisa, explicar o que ela pode, o que ela não pode mexer, ela se acalma, porque ela entende e fala, opa, agora eu entendi o que é isso. Sanou a curiosidade dela, né? Ela aprendeu coisa nova, a criança tem ânsia de aprender. Então, é necessário dar autonomia. 7º ponto, se colocar como obstáculo ao que a criança deseja. Então vamos lá, uma criança pequenininha quer pegar um copo de vidro. Aí você vai lá rapidinho, ó, toma o copo de vidro e fala, não, o vidro não pode. Você se colocou como obstáculo. Tem a criança aqui, o copo de vidro que ela deseja e o obstáculo é você. Se é uma criança de temperamento quente, na hora isso já dá uma raiva gigantesca nela de como assim eu não posso pegar esse copo? E né, uma explosão. E a gente costuma fazer isso muitas vezes ao longo do dia. Não pode, não faz, não mexe. E a criança quer. Então, você tem que começar a pensar no como deixar a criança ter contato com isso, como explicar para ela. Então, o copo é de vidro, ao invés de ir lá e tomar, segura você o copo, né? Deixa na mão dela e fala, olha, você quer esse copo? Faça perguntas. Perguntas é importante para a criança. Ela vai falar, né? Sim, ela já vem querer mexer. Deixa ela tocar. Explica para ela que é vidro, que quebra, que ela não pode pegar sozinha, que tem que ser na sua mão. Mas assim, não seja a punição, seja o vínculo. Você ajuda a criança a chegar no objeto de desejo dela e não se coloca como obstáculo, tá? Porque daí a criança vai entendendo como pode, quando pode e não que não pode. Não é algo assim que inflama muito a criança. Para pensar aí, se eu falar para você assim, não pense em sorvete agora. O que veio na tua cabeça? O sorvete. Então, sempre que a gente fica sempre falando não a todo momento, na verdade a gente está estimulando a criança a querer ainda mais aquilo. Então, é por isso que a gente não pode se colocar a todo momento como obstáculo. Em alguns casos vai ser necessário. Né? Às vezes uma criancinha de 2 anos pegou uma faca na mão, né? Você vai lá correr e tirar da mão dela, mas o que é possível, vai ensinando, vai mostrando, vai sendo a ponte pro objeto e não o obstáculo, tá? Dizer mais não do que sim, isso também faz a criança te desobedecer, escutar muito não. Então começa a pensar no como pode e não só no não pode, né? Então a criança quer mexer com água, mas daí tá aí em casa, não tem como ir no quintal, e você não quer a bagunça. Em vez de falar um não, pense em como pode. Talvez lá no box do banheiro, né? Olha, pode, lá no box do banheiro pode. Então, assim, é necessário falar mais sim do que não para a criança, porque, gente, no dia a dia, a gente tende a falar o tempo todo, não pode, não faz, não vai, não. O tempo todo corrigindo, punindo e não deixando a criança, né, fazer as coisas que ela tanto tem desejo. Então, a gente tem que trocar um pouquinho e falar mais sim do que não, mostrar como pode, que jeito pode, que horas pode, né, e não só falar o não a todo momento, porque isso inflama uma raiva na criança ainda muito maior, porque eu não posso nada, se coloca no lugar do seu filho. Quantos nãos ela escuta durante o dia? Não posso nada? Então que coisa mais chata ser criança, né? Não posso, nada eu posso. Então começa a pensar como ela pode fazer as coisas, deixa a criança ali se desenvolver, deixa ela
ter um pouquinho de autonomia. E quando ela vai escutando mais sim, quando é não, quando de fato é para ser não, aquilo que ela não pode, ela não vai ter tanta resistência, porque tem muitas crianças que costumam ter resistência com o não, quando você fala não faz isso, não faz aquilo, porque é um excesso de não. Então, se for mais sim, né, ter as possibilidades, ela ser ouvida, a vontade dela ser atendida, você não quer ter suas vontades atendidas? Ela também quer. Então, pense em como pode atender a vontade dessa criança. E deixa para falar não quando de fato for não. Começa a prestar atenção, se coloca no lugar da criança. Quantos não ela escuta durante o dia? 9º ponto. Nunca ser vulnerável. Aqui é uma coisa assim que pouquíssimas pessoas fazem, mas que gera uma conexão tão grande com a criança, que é pedir desculpa quando você errar. Você vai errar. Algumas vezes você vai gritar com ela sem querer gritar, algumas vezes você vai talvez até bater nela sem querer bater, algumas vezes você vai se enganar, e nessa hora você deve pedir desculpa para ela. Isso não tira a sua autoridade, muito pelo contrário, você gera uma conexão muito grande com a criança e você faz ela entender que é normal errar. Porque senão fica aquela coisa assim, nossa, só eu erro, eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu erro o tempo todo, né? Então, quando você se coloca aqui como vulnerável, você abre espaço para a criança entender que é normal errar, que é normal cometer erro, mas que a gente pode se retratar e começar tudo novamente. Não é um pouco disso que Jesus faz com a gente? A gente peca, mas a gente pede perdão pelos nossos pecados e ele nos aceita de volta. Ele nos redime, ele limpa a nossa alma novamente a partir do perdão, não é isso? Então a gente também precisa passar essa visão para a criança, porque senão a gente passa uma visão só de punição. Eu erro, eu tenho uma punição, mas e a redenção? Cadê a redenção? Ela errou, ela tem a punição. Ela errou, ela tem a punição. Daí ela vai crescendo, entendendo que todo erro dela só tem punição. Quando, na verdade, o erro, ele tem uma redenção. A partir do momento que eu me arrependo, eu estou limpa novamente. É isso que Jesus faz com a gente. É isso que a gente tem que passar para a criança. Então, peça você também desculpa para ela quando você errar, porque você mostra para ela que tá tudo bem. Você já ensina, né, ela a pedir desculpa também, porque muitas crianças têm essa resistência, né? Quando você fala para ela pedir desculpa, ela não quer. Então você mostra para ela que é normal errar, mas que a gente precisa retratar o nosso erro, né? A gente precisa arrumar o erro cometido. 10º ponto, falta de conexão. Aqui quando as coisas já estão ficando bem feias, sabe? Quando assim, você já percebe que todo dia tá sendo cabo de guerra com a criança, que você já não tem mais aquela conexão, que a criança já não tem tanta afinidade com você, que é o tempo todo te chamando de chata, que ela já, né, prefere todo mundo menos você. Então, quando você percebe que perdeu a conexão, então aqui você precisa fazer o quê? Você precisa de um resgate. O que é esse resgate? Para você ser interessante para uma pessoa, para a criança te achar interessante, você primeiro precisa ser interessado. Para ser interessante, você precisa ser interessado. Então, para a criança te achar interessante, você primeiro precisa adentrar o universo dela. Então, vai lá, senta no chão para brincar com ela, ouve as histórias dela, entra na cabaninha, brinca de esconde-esconde. Entra no mundo da criança, seja interessante para ela, para que ela comece a te achar interessante. Isso não é só com as crianças, no seu casamento também as coisas esfriaram por aí, tá um pouco distante, né? Já não tem mais aquela intimidade, as coisas são meio frias, não tem diálogo, não tem uma conversa, é só meio que uma lista de compras e de cobrança. Já não tá muito bom o clima por aí. Vive um resgate. Como que eu vou viver um resgate? Para eu ser interessante, eu preciso ser interessado. Então, eu preciso adentrar o mundo do meu esposo. O que o meu esposo gosta de fazer? Sobre o que ele gosta de conversar? Eu vou me adentrar um pouquinho sobre os assuntos. Nossa, o seu esposo gosta de empreendimento? Eu vou entender mais sobre isso para conversar com ele. Seu esposo gosta de carro, de moto? Eu vou conhecer mais esse universo para poder falar com ele. Gosta de investimento? Não sei o que o seu esposo gosta, mas você precisa se interessar pelo mundo dele para começar a falar daquilo que ele gosta, para gerar essa conexão maior, para daí ele ter interesse em você de novo. Então, isso é o resgate. O que é isso? O que você precisa fazer aqui? Função e fusão. Muitas vezes a gente passa muito tempo na função de mãe, na função de esposa. Então você troca a fralda, você dá banho, você dá comida, você limpa a casa, você lava a roupa, você faz a função de mãe, você faz a função de esposa. Mas a fusão, aquele olho no olho, aquela conversa, aquele
tempo para a criança, tempo para o marido, aquele interesse nos interesses dele, isso não tem mais, porque na correria do dia a dia você está preocupado só em fazer o que precisa ser feito e já não tem mais essa conexão. Então é preciso fazer essa fusão, né? Essa conexão de volta. E para isso é preciso viver um resgate. E esse nome eu sou suspeita, né? Porque eu gosto muito, inclusive é o nome do meu curso. Por quê? Na verdade, eu acho que para a gente ter um bom relacionamento, para a gente ter uma boa conexão com os nossos filhos, primeiramente a gente precisa se conhecer. E é por isso que o nome do meu curso é Resgate, né? Porque ali tá tudo que é necessário para que você se conheça mais, para que você entenda melhor o porquê Deus te criou, o que Ele espera de você, o que é o ser mulher, qual a diferença do papel de homem e da mulher. Então tem tudo ali dentro do curso para que você se conheça mais, para que você viva esse resgate pessoal. E quando você se conhece mais, você abre espaço, né, para conhecer melhor teu esposo e teus filhos também. Então, te convido também a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá aqui na descrição. É só clicar ali na descrição para você ver o link tanto para atendimento quanto o link do curso. E se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu alguma lição aqui, se tem algo que você vai levar para tua vida aí, para a criação dos seus filhos, deixe no comentário para eu saber e já dá um joinha, um like, né? E compartilha com os amigos também. Beijo, fica com Deus.